vai se mover de novo, mas com novas necessidades. A partir daí, como eu redesenho minha proximidade com o consumidor, considerando um novo cenário? Meu nome é Marina Coppola e vou acompanhar vocês nesta primeira temporada da nossa websérie executiva. Neste 5º episódio, nosso time conversa com Leandro Espósito, Country Manager Brasil no Waze, para quem o novo normal exige prestação de serviços para o consumidor, seja com informações, fortalecendo seu ecossistema ou com novos modelos de operação. Uma coisa é certa, as marcas que tornarem essa adaptação mais leve se tornarão mais fortes. Ouça agora o bate-papo com o executivo. Olá a todos, meu nome é Gabriela Manzini e essa é a primeira temporada da websérie Digitalks Executive, uma série de entrevistas com C-Levels que nasceu para compartilhar suas experiências, visão de negócios e perspectivas de um futuro próximo nesse momento delicado para todos nós. Nesse episódio, eu converso com Leandro Espósito, Country Manager do Waze no Brasil desde 2018. Antes de ingressar na companhia, Leandro foi Head of Industry no Google, onde trabalhou por 7 anos. Antes disso, o executivo trabalhou em empresas de tecnologia como IBM e SAP. Leandro é ainda formado em marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM, aqui em São Paulo. Oi, Leandro, obrigada por aceitar compartilhar um pouquinho da sua experiência com a gente, viu? Tudo bem, Gabriela? Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês. Para a gente começar nosso bate-papo, eu queria começar falando contigo primeiro sobre uma visão de negócios e depois inserir o contexto humano na nossa conversa. Sendo assim, primeiro eu queria entender brevemente se o Waze, que ele já nasceu digital, eu compreendo que a companhia já tinha iniciado ou nascido com um projeto de transformação digital antes da pandemia. Você me corrige se eu estiver errada. Se sim, que pé que estava esse desenvolvimento do projeto de transformação digital e como que estava sendo esse desafio até março? Nós somos, o Waze, nós somos um aplicativo e nós somos um digital native, né? Nós somos nativos digitais aí com a construção da nossa companhia e muito dessa cultura, né, de transformação, de test and learn, sempre foi parte da nossa cultura. Então, obviamente, tinha uma série de projetos e iniciativas planejadas para o ano e que estavam, né, andando muito bem nossos negócios, por exemplo, a nossa plataforma de anúncios, o Waze Ads, estava funcionando muito bem, tinham várias iniciativas de Waze Carpool que estão sendo muito produtivas e, obviamente, voltamos a revisar e replanejar algumas dessas iniciativas. Mas está sendo um ano ótimo, tem sido um ano ótimo e a gente tem obviamente, que revisar algumas dessas iniciativas principais. E vocês tinham vocês nascendo digital já estavam com transformação digital no sangue, digamos assim, no DNA mesmo, né? Não tinha necessariamente um projeto como outras empresas que precisaram se adequar, certo? A gente tem, obviamente, uma série de projetos que a gente precisou readequar do ponto de vista até de pensamento e planejamento estratégico de muitas coisas que a gente tinha desenvolvido. Algumas coisas, inclusive, aceleraram. A gente conseguiu entregar algumas novas coisas, algumas novas oportunidades. Por exemplo, a nossa plataforma de anúncios, o nosso grande objetivo é transformar o negócio dos nossos clientes em destino para os consumidores. E, por exemplo, num momento como esse, além de todas as restrições do que pode estar aberto, o que são serviços essenciais, o que não são, naturalmente nasce uma demanda dos nossos parceiros para usar a nossa plataforma para entregar um pouco mais de informação para esse consumidor que está indo para um lado ou para o outro. Então, a gente até construiu novos produtos e novas iniciativas para ajudar tanto o consumidor quanto os nossos parceiros mais próximos. Legal. Essa foi uma das coisas que acabou, então, mudando, não só necessariamente um projeto de transformação digital, mas de negócios em si por conta da quarentena, né? Além dessa, ou junto dessa, quais que foram essas principais tomadas de decisão que vocês precisaram fazer quando a gente teve aí a quarentena decretada aqui em São Paulo? Tiveram uma série, nós somos uma empresa global, né? Então nós estamos em mais de 185 países, temos 130 milhões de usuários globalmente, então naturalmente a gente foi bastante impactado de maneiras diferentes, dependendo obviamente da natureza da crise em cada lugar. Obviamente a gente precisou
voltar, obviamente, para a prancheta e conversar um pouco mais, né, e estar mais próximo dos nossos parceiros nesse momento para entender como a gente poderia ser relevante. E aí tiveram uma série de iniciativas que a gente fez. A primeira delas, que eu acho que é muito latente, eu não sei se vocês sabem, mas o Waze a gente tem uma comunidade de editores de mapa, que são voluntários, que diariamente editam o mapa e transformam ele, obviamente, no mais atualizado possível, com informações mais ricas possível para os nossos usuários. Então, as pessoas que precisavam estar na rua, por exemplo, precisariam ter as informações de, né, onde estão acontecendo os bloqueios, quais são as mudanças de regras, etc., que estão acontecendo no fluxo da cidade, além de, obviamente, outras informações importantes, como, por exemplo, onde tem centros de teste com relação à doença, ou centros de distribuição de alimentos. Então, tinha uma série de informações que essa comunidade, eu costumo dizer que são, né, a nossa espinha dorsal aí da plataforma, que essa comunidade ajudou a gente a colocar e ainda ajuda, né, porque muitas das regras e muitas das dinâmicas do fluxo nas cidades estão mudando o tempo inteiro. Então, esse foi um primeiro pilar. Um segundo pilar foi esse exemplo que eu te dei anterior. A gente conseguiu se aproximar dos nossos parceiros, estar mais próximo deles, para, primeiro, entender que soluções eles precisavam, do ponto de vista das necessidades de negócio deles, para poder endereçar. E outro ponto foi também estar um pouco mais próximo deles para conseguir compartilhar informações que ajudassem esses parceiros na tomada de decisão estratégica e o entendimento de como está acontecendo. Obviamente, isso tem a lógica do fluxo e de como as coisas estão acontecendo é muito regionalizado. Então, por exemplo, a gente tem uma série de informações que a gente pode construir. A gente cria, inclusive, novos canais de comunicação com esses parceiros nossos de maneira recorrente. E aí, do ponto de vista de relação com os consumidores, a gente lançou, por exemplo, uma funcionalidade, a gente chama, né, ela de Location Personalities, que ele você marca no mapa locais que tem drive-thru, você pode entregar dizendo que o seu local tem drive-thru ou tem retirada, né, em loja. Então, esse tipo de informação é um tipo de informação super relevante para que esses parceiros consigam ter um fluxo, obviamente, mais saudável, que corre menos risco, e, obviamente, uma informação importante para o usuário, para saber se eu posso fazer o consumo naquele restaurante, naquela loja, sem precisar, de fato, sair do meu carro ou ir até entrar dentro da loja. Então, esses são alguns exemplos de iniciativa que a gente fez durante esse momento. Me parece, inclusive, que foi uma oportunidade de inovar mesmo, né? Talvez, como você falou, acelerar alguns outros projetos que tinham antes, pensando aí para o público, né? Uhum. Na verdade, acho que essa lógica aí tem muito a ver com a nossa cultura como empresa. Né? A gente tem que estar mais próximo, né? Tanto da nossa comunidade, dos nossos usuários, da nossa comunidade de editores de mapa, e também dos nossos parceiros, para entender como a gente podia ser relevante no momento desse, sendo uma plataforma que, obviamente, está na rua com as pessoas, no fluxo, e tem uma série, né, os profissionais da saúde, os profissionais de serviços essenciais, precisam estar na rua. Então, como a gente ainda seria uma plataforma relevante para essas pessoas? Então, esse foi o nosso foco. E escutar deles as necessidades e o que a gente poderia fazer, acho que foi o caminho principal que a gente trilhou. Legal. Se a gente olha um pouquinho para dentro do Waze, vocês até chegaram a inovar, né, nesse período, me parece. Quando a gente olha para dentro, quais foram as principais dificuldades que vocês acabaram enfrentando pelo negócio mesmo, desde o início da quarentena? E aqui não precisa necessariamente ser só sobre financeiro, sobre o negócio, mas comunicação, relacionamento com o cliente ou investidores, o posicionamento da marca, ações com funcionários. Até vocês conseguirem pensar nas novas coisas para inovar, quais foram as principais dificuldades enfrentadas? Eu acho que tinha uma necessidade latente, bastante urgente, que era adaptar a nossa plataforma para o contexto que a gente tem, né, atual. Nosso contexto, eu comentei um pouco sobre isso, mas ele é super local. Então, por exemplo, as restrições de fluxo que estão acontecendo nas cidades, as informações, né, dos centros de interesse público, como, por exemplo, distribuição de alimentos, teste e tal, colocar essas informações e fazer esses ajustes foi, de fato, uma necessidade latente, mais urgente que a gente teve. A gente, né, trabalhou muito com a nossa comunidade de editores de mapa para tentar conseguir dar essa resposta o mais rápido possível para quem precisava estar na rua, né, para quem precisava estar trabalhando e estivesse na rua. Acho que essa foi a primeira coisa. A segunda coisa foi, de fato, entender como a gente, como plataforma, conseguiria trazer soluções e informação para os nossos parceiros
para que eles conseguissem encontrar caminhos para se posicionar e continuar gerenciando o negócio deles, né? Então, por exemplo, se antes a gente, né, tinha o foco puramente em gerar fluxo para as lojas físicas, né, para o varejo, para, né, os restaurantes em geral, agora talvez a gente tenha que, né, dentro da nossa plataforma, criar dinâmicas novas em que tem uma prestação de serviço para dizer se esse local está aberto, não está aberto, que tipo de restrições nós temos com relação à entrada nesse local, se esse local tem serviços especiais, por exemplo, em determinada hora ele está aberto para idosos ou para algum público específico. Então, esse tipo de ajuste que a gente fez veio muito da relação com todos esses atores, né, todos esses stakeholders, para pegar a informação e entender qual seria o papel que a gente poderia prover nesse momento. Internamente, vocês que são digitais, imagino que talvez já fosse uma adaptação mais fácil, então, em termos de funcionário. Eu acho que foi mais fácil do ponto de vista técnico, né? Então, por exemplo, infraestrutura mesmo, claro, tem a adaptação, a lógica de, né, de como cada um vai se ajustar dentro de casa. Do ponto de vista de ferramental, a gente estava acostumado com as ferramentas, por exemplo, de videoconferência, né, laptops e etc. Então, isso, nesse ponto técnico, eu acho que foi relativamente fácil. Acho que tem uma dinâmica de trabalho, né, e a relação das pessoas com o trabalho, a relação dos times em si, que isso, obviamente, né, tem impactos maiores e tem ajustes ao longo do processo. Mas, do ponto de vista técnico, a gente relativamente rápido conseguiu se ajustar. Legal. Que é mais fácil, às vezes, para quem é nativo digital, né? A gente entende essa questão também. A gente sabe que o marketing ele tem um papel estratégico dentro da transformação digital e nas vendas feitas pelas organizações, enfim. Como que você vê o marketing se reinventando durante esse período de quarentena? Como vocês viram aí e como você tem visto no mercado ou trocando com seus pares, talvez? Eu acho que tem uma visão clara de obviamente, uma evolução ou uma alteração. Eu não digo evolução, mas eu acho que uma alteração na relação entre as marcas e os consumidores, que aí, obviamente, depende de cada indústria, está sendo impactada de maneira diferente, mas isso vai trazer uma visão diferente para frente, no mínimo. E o que a gente vê é que tem uma lógica, né, da urgência e da importância que na matriz ela muda rápido, né? Então algumas coisas que eram importantes não necessariamente tinham a mesma urgência que elas têm hoje. Por exemplo, quando a gente olha a visão do Waze, que a gente está tentando aportar e trazer de informação para os nossos parceiros, acho que tem pelo menos três, tem vários, mas tem três pilares que são grandes assim, que estão acontecendo. Então, o primeiro tem um esforço muito grande de muitos players da indústria, de várias indústrias, na verdade, para novos modelos de operação. Né? Então, como os negócios vão evoluir do ponto de vista da relação com os consumidores, do ponto de vista dos serviços que eles querem prestar. Acho que tem uma necessidade latente e que ela vai ficar muito forte, provavelmente mais para o final do ano, que é a recuperação do negócio. Né? Então, tem muitos negócios muito impactados. E aí, esse pilar de recuperação de negócio, encontrar ferramentais novos para que essa recuperação seja mais rápida, também, além de também mais adequada a essa nova visão de consumo, vai ser importante. E eu acho que tem um outro ponto, que aí acho que a gente tem um papel, que, né, essa mudança de pensamento dos consumidores vão gerar outras oportunidades, por exemplo, de se conectar com eles, do ponto de vista emocional, inclusive. Então, por exemplo, você já deve ter participado disso, eu já participei de várias conversas, a gente, né, acompanha em redes sociais e tal, a relação que as pessoas têm com a rua, por exemplo, passa a ter com a rua. Putz, que saudade de pegar trânsito, a gente já viu algumas coisas desse jeito. Então, que de fato tem uma oportunidade das marcas se posicionarem, entenderem quais são os valores delas e como é que elas se posicionam nesse momento, que vai ser um momento diferente do ponto de vista não só do consumo, mas na maneira que as pessoas vão se relacionar entre si, com as marcas, com o mundo à volta delas. Um pouco do novo normal, né, que a gente tanto está falando aí. Eu acho que eu acho que vão ter mudanças mais ou menos profundas e é muito difícil, né, ter uma bola de cristal para dizer o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Mas o fato é que é um cenário em que muitas coisas são colocadas, né, à prova.
minimamente você tem capacidade de ter feedbacks diferentes ou ângulos diferentes sobre, por exemplo, qual a relevância que a minha empresa tem num momento como esse. Como é que uma mudança, obviamente um choque de demanda grande desse impacta o meu negócio e altera nuances do meu negócio, seja, né, cíclico ou contracíclico, né, nessa lógica, né? Eu tomo proveito, entre aspas, ou eu me impacto muito com esse momento. Então, acho que todas essas coisas talvez traga um novo ângulo de trazer mais informação e um pensamento diferente um pouco sobre a importância do negócio, seus valores para a sociedade, como negócio, como no nosso caso, como plataforma. Então, é interessante. É bem Difícil. mencionado, não, com certeza. E a gente vai aprender juntos, na verdade, né? É bem mencionado que você falou dessa questão de a gente repensar e ajudar. Me lembra um pouco do que a gente também vai falar aqui de empatia. E me lembrou aqui que a questão de algumas empresas elas terem começado alguns projetos nesse momento para sua cadeia produtiva do setor que trabalham, especialmente os pequenos e médios empreendedores, né? Existe alguma iniciativa do Waze nesse sentido que foi começado por conta da quarentena? Ou como que você vê o setor que vocês trabalham trabalhando nesse momento essa questão? Então, assim, tiveram todas essas iniciativas que eu falei, então colocar as informações e continuar sendo uma plataforma relevante para a gente do ponto de vista do usuário. E todas as iniciativas que a gente tem feito, tem colocado na rua, elas são pensadas para qualquer tamanho de empresa e parceiro. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei dos selos ali de retirada em loja ou drive-thru, ele está disponível para empresas de qualquer tamanho, que sejam parceiros nossos, né, que estejam anunciando na nossa plataforma, e é sem custo adicional, além do investimento que eles já estão fazendo. Então, esse é um exemplo de iniciativa que não importa se você tem uma loja, um restaurante pequeno, se você tem 1000 lojas e você é uma empresa grande, multinacional, você pode tomar proveito. Então, esse é um exemplo de iniciativa que a gente está fazendo. Bacana. Trazendo um pouco dessa discussão para um contexto mais humanizado, como que vocês têm exercido a liderança, você sendo a esse level, né? Como que vocês têm exercido a liderança nesse momento de quarentena, ou desde que ela começou, envolvido uns funcionários? E aí eu digo até mais, não só durante a quarentena, mas preparando para o próximo passo também, né? Como que vocês têm feito isso por aí? Eu acho que tem toda essa questão do ponto de vista técnico que a gente discutiu antes, né? Que é como é que as pessoas teriam ferramentas e teriam o setup, né, a infraestrutura necessária para conseguir produzir. E aí a gente naturalmente teve que passar por um processo de adaptação da nossa dinâmica de trabalho, nossa jornada de trabalho, né, no geral. Então, além de passar todas as interações puramente para digital e todos os impactos que isso tem, mas as dinâmicas que você tinha criado antes, elas não necessariamente funcionam. E foi muito interessante passar por isso e continuar passando por isso, porque as dinâmicas de um mês atrás também já não necessariamente funcionam, né? Então, eu vou te dar um exemplo. Quando a gente, né, foi, né, o grupo inteiro para casa e começou a trabalhar de casa, existia, por exemplo, uma necessidade muito grande de transferência de informação para ver isso vai ser permanente, não vai ser permanente, quais são os processos que nós vamos ter. Então, naturalmente, tínhamos uma agenda cheia de calls internos, de alinhamento, próximos passos e etc. E com o tempo, essa dinâmica passou a não funcionar, porque além de tudo que a gente tinha que fazer, ainda teriam novos calls internos de alinhamento e etc. Então a gente, né, por exemplo, no Waze, a gente redefiniu alguns dos processos da maneira que a gente faz, de um jeito que seja um pouco mais colaborativo até na tomada de decisão, de como essas dinâmicas funcionam. Porque, de fato, é um momento sem precedentes, né? A gente nunca passou por isso, a gente não tem necessariamente o ferramental para isso. E as necessidades do primeiro momento são muito diferentes hoje. Então, esse é um exemplo de como a gente se estruturou e está passando por isso. Obviamente, isso ainda vai ter impacto um pouquinho mais longo, mas é interessante ver novas dinâmicas e novas oportunidades também que esse movimento gera, né? Pessoas sendo mais produtivas, porque estão conseguindo ter mais tempo de foco versus o que teriam dentro do escritório. Pessoas que, né, têm uma dinâmica dentro de casa diferente, porque têm filhos ou porque têm, né, outras obrigações
dentro de casa que, de fato, ficavam colocadas de lado quando você está no escritório e tudo mais. Então, acho que ter empatia, que a gente fala um pouquinho, e ser capaz de trocar e pegar essas informações e conseguir saber como as coisas estão funcionando para o time tem sido fundamental assim, na nossa trajetória e no nosso plano aí ao longo desse período. Ainda falando de pessoas, você mencionou o pessoal com filhos e tal, né? Quais que foram as principais diferenças do home office de antes e de agora? Se vocês já tinham implementado antes, não sei se isso já era algo recorrente na empresa. E como que é o seu dia a dia aí do Leandro, sem sair de casa, com família, não sei se tem filhos, como que vocês têm atuado aí do seu lado do computador? Te conto, vou começar. A nossa dinâmica, a gente não tem uma cultura forte de home office, né? A gente poderia fazer, mas a gente não tinha uma cultura forte de home office. Então, obviamente, mudou muito a nossa dinâmica de trabalho, isso, e acho que tem uma questão, e essa lógica que eu estou falando é da gente, obviamente, cuidar da nossa infraestrutura, cuidar do nosso, entre aspas, bem-estar pessoal e as questões que a gente está passando, para que a gente possa também ajudar as outras pessoas depois. Acho que isso todos são dinâmicas novas. E é muito interessante esse exemplo que eu estou falando, porque assim, eu costumo brincar que a coisa mais injusta, às vezes, que você pode fazer é tratar todo mundo igual, né? Porque não necessariamente as pessoas, né, têm condições de, com os mesmos ferramentais e com as mesmas demandas, de performar no mesmo nível, né? Então, criar um time, nesse momento, criar um time eficiente, passa por ser capaz de ter essa adaptabilidade, né? Entender se alguém é capaz de segurar uma demanda, às vezes está um pouco mais urgente, e outro talvez ajudar com uma coisa de mais médio a longo prazo. Então, acho que essa construção é um dos aspectos. A minha dinâmica aqui está ótima, não tenho filhos, como eu falei, então, básica, mas obviamente apareceram outras obrigações que elas, né, ficavam escondidinhas, né? Por exemplo, gosto de cozinhar um pouquinho, não esperava que eu teria que cozinhar tanto em tão pouco tempo. Então, e aí, toda Diferente vez que você reunir os cozinha, amigos e cozinhar do que ter que fazer aquilo constantemente, né? exato, e assim, obviamente são obrigações e são necessidades que, de repente, você tem que começar a colocar dentro da rotina, o que é muito difícil. Mas, ainda assim, tá tudo bem, estou em casa, consegui me adaptar, tenho aqui, né, um espaço, um canto em que eu consigo trabalhar bem e tenho sido bastante produtivo em alguns momentos. Então, acho que isso é bastante relevante. Bacana. Chegando para o nosso final da nossa conversa, você tem dicas para compartilhar com os seus pares, outros executivos aí, C-levels, de como poderia ser otimizado o tempo? Tem algumas coisas que eu aprendi, né? Não necessariamente elas vão funcionar no mundo. E acho que esse período foi um período de muita intensidade de aprendizado. Assim. Acho que talvez seja um dos momentos da minha carreira em que eu tenho aprendido mais em várias coisas. Uma das coisas que está claro para mim é a criação dessa dinâmica, por exemplo, com o time, com os parceiros de negócio, com os stakeholders dentro da empresa. E ter muita flexibilidade, ser capaz de ser mais flexível e tentar exercitar muito a empatia para saber como as coisas estão acontecendo. Porque talvez ter clareza, isso é parte da nossa cultura, tá? Essa é parte da maneira que o Waze funciona. A gente é muito transparente nas nossas relações, a gente é muito aberto nas nossas relações. E nesse momento, a nossa dinâmica das relações mudou muito, né? Para pensar que, sei lá, se passasse 10, 11, 9 horas dentro do escritório e de repente você é uma pessoa meia hora por dia, né? Então, assim, talvez meia hora seja a única maneira que você vai ter de interagir com essa pessoa. Então, tentar ser aberto, tentar conseguir cada vez mais, né, feedback é, e informação mesmo de como está a dinâmica e como as coisas estão andando é um desafio novo nessa dinâmica. Acho que esse é um ponto. O outro ponto, acho que tem uma lógica de sinceridade e de vulnerabilidade, né? Assim, 6 meses atrás a gente fez um planejamento, esse planejamento ia muito bem e ninguém esperava que 6 meses depois a gente estaria, né, dentro de casa há meses trabalhando. E não necessariamente a gente vai ter todas as respostas sempre, né? Então, acho que ter essa vulnerabilidade de dizer, olha, nunca passei por isso, né? Como é que vocês acham que a gente deveria mover? Eu acho que é parte importante até desse período, né? Acho que faz, obviamente,
que saiam soluções, entre aspas, mais democráticas e que façam mais sentido para as equipes. E eu acho que também é uma maneira de compartilhar o problema e tentar achar soluções melhores, mais inteligentes, num cenário que nunca aconteceu. Então, eu acho que são algumas das coisas que eu estou aprendendo ao longo desse período. Isso me lembra muito que a gente fala de economia colaborativa, né? De usar a colaboratividade para encontrar essas soluções. Eu acho o que eu tenho ouvido muito da liderança dos negócios aqui, pelo menos Brasil, né? É um pouco disso, é de como a gente une todo mundo, usa de empatia e todo mundo pensando na mesma solução. Você acaba dando até, na minha visão, não sei se você vai concordar, você acaba dando até mais autonomia também para as pessoas trabalharem e se sentirem donas do negócio, né? Aquele espírito de ser intraempreendedor, né? Me parece ser um grande aprendizado aí para a liderança e me coloco um pouco nisso também, né? Para o Digitalks, de a gente nesse período que, como você disse, não tem precedentes, né? É verdade. Assim, são os nossos valores, como a gente atua como companhia, como a gente, né, entre aspas, cuida de si, interage entre si. Se estivéssemos no escritório, temos uma dinâmica nova, do ponto de vista até técnico, de como a gente interage, se fala e se vê com os times que estavam próximos. Como é que a gente coloca isso mesmo, no final das contas, são as mesmas pessoas, né? Como é que a gente tenta fazer com que esses valores perdurem e tenham o impacto que precisam durante esse momento. É isso aí. E a última coisa que eu queria saber de você, aproveitando que a gente está falando aí de colaboratividade, de construir juntos as questões e soluções para as coisas que a gente ainda não vai saber como lidar sozinho. Como que você, Leandro, e aí pode ser tanto Leandro pessoa, quanto Leandro Waze, né? Como que você acredita um pouquinho de como que vai ser esse novo normal para as empresas pós-quarentena? Como que você acha que a liderança ou a diretoria do Waze vai colaborar um pouquinho para a gente construir juntos esse novo normal? Aqui no Waze a gente acredita que o mundo voltará a se mover, né? A gente acredita que as pessoas retomarão a sua rotina com, obviamente, ajustes, né? Necessidades, expectativas e hábitos diferentes. Então, é isso que a gente acredita. E as empresas que puderem estar próximos das pessoas nesses momentos, inclusive de adaptação e de entendimento do que vai ser esse novo momento, provavelmente são as empresas em que vão ser lembradas por muitos anos. Nesse momento que nunca aconteceu antes, provavelmente a gente não vai passar de novo no resto das nossas vidas. Quais foram as experiências que eu tive? Seja porque eu precisava de alguma informação e aquela empresa não ajudou, ou eu tinha alguma dificuldade e essa empresa, né, tem valores e tem produtos e serviços que ficaram alinhados com a gente, né? Então, por isso que eu falei daqueles novos modelos de operação como um dos pilares. Eles, obviamente, têm a parte prática dele dentro de casa, né, de como você desenvolve isso, mas tem a prática de como é que você redesenha a sua atividade mesmo, sua proximidade com o consumidor. E isso, naturalmente, vai trazer aceleração de recuperação, né? Que essa é uma visão nossa, né? Que o mundo vai mover de novo, com novas necessidades, e as marcas que conseguirem colocar seus valores, se posicionar, serem relevantes nesses momentos, provavelmente elas vão ser mais fortes, né? No momento que isso tudo passa. Então, esse novo normal, eu acho que não tem, obviamente, uma maneira da gente prever o que ele vai ser. Certamente que ele vai ser diferente em alguns aspectos. Perfeito. Leandro, quero agradecer muito o seu tempo por compartilhar as suas experiências com o nosso público. Foi um prazer conversar com você. Obrigado pelo convite. Obrigado mais uma vez e espero ter ajudado. Perfeito. E a todos que nos acompanharam até aqui, muito obrigada. Continue acompanhando os próximos episódios para entender um pouquinho mais sobre as perspectivas futuras para os negócios digitais. Até mais! No próximo episódio, nosso time conversa com Frederico Grosso, General Manager de Latam na Adobe, que além de uma visão muito interessante sobre a atuação da marca e liderança neste momento, compartilhou dicas pessoais bem curiosas para ajudar no home office. Deixo meu agradecimento aos nossos patrocinadores que colaboram para que este tipo de iniciativa do Digitalks possa acontecer. Te vejo no próximo episódio.